Olá, está no ar mais uma edição do Contraplano. Hoje vamos abordar um assunto que tem preocupado consumidores, autoridades de saúde e representantes do setor de bares e restaurantes em todo o país. A contaminação de bebidas por metanol. Casos recentes expuseram os riscos de adulteração no mercado de bebidas, um crime que coloca em jogo a saúde de milhares de pessoas e desafia a fiscalização. Quem ganha e quem perde com essa prática criminosa? Como identificar um produto adulterado? E o que está sendo feito para proteger os consumidores e responsabilizar os envolvidos? Essas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, está começando mais uma edição do Contraplano, sempre discutindo assuntos que impactam o dia a dia da população. Eu sou Ismael Gama e o tema de hoje é a contaminação de bebidas por metanol, riscos, impactos e soluções. Para debater esse assunto, recebo aqui no estúdio Edmilson Diniz, gerente de Vigilância Sanitária Ambiental e Saúde do Trabalhador da SES. Tânia Miyake, presidente do Sindibebidas, Sindicato dos Vendedores de Bebidas do Maranhão. E Jorge Fortes, empresário, produtor de bebidas destiladas. Gente, sejam bem-vindos aqui ao programa Contraplano de hoje. E para começar eu quero trazer a preocupação que tomou conta do setor. Denúncias recentes de contaminação de bebidas por metanol que pode causar graves riscos à saúde, incluindo cegueira e até a morte. Tânia, como é que o sindicato recebeu essa informação aqui no estado? Boa tarde. A gente recebeu com uma certa apreensão e estava no momento da Expo Indústria. E aí no sábado a gente fez uma reunião prévia, né, junto com o Sebrae, a Brasel, para que a gente pudesse traçar uma linha, né, porque iria ter uma reunião no domingo com todos os órgãos e fabricantes. Então a gente fez uma prévia de uma reunião para saber como é que a gente poderia conduzir tudo isso, de que forma que a gente poderia ajudar. Então o sindicato está à disposição, somos sindicatos de destilados, cerveja, água, suco. Então a gente está à disposição para que a gente possa ajudar nesse momento, né, de crise. E eu acredito muito no que a gente já vem fazendo no trabalho desde o ano passado, que é bebida legal, bebida segura, beber sempre produtos registrados, né, nos órgãos competentes. Tânia, existe uma série de protocolos que devem ser seguidos até o produto chegar ao consumidor, né? Como é que é o trabalho de vocês em relação a isso quando algo está fora da rota? Sempre a educação, conscientização de que todo mundo que for fabricar qualquer tipo de bebida, seja destilado, refrigerante, cerveja, ele tem que ser registrado no órgão competente. Depois que é registrado, você pode fazer o registro do produto e aí, em seguida, fazer a comercialização no mercado. Mas antes disso, você precisa, então, registrar. E aí, dentro desse registro, você tem todo um procedimento que a empresa tem que cumprir para que ela consiga o registro e a licença de funcionamento. Jorge, como é que funciona essa cadeia de confiança dos produtores, como é no teu caso, até chegar ao consumidor? Boa tarde, Ismael. Os produtores, os fabricantes, no nosso caso de destilado, nós sempre temos a preocupação de atender o que a legislação nos cobra, né? Que é atender um padrão de qualidade. O nosso produto atender o padrão de qualidade que é exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Existe todo um diálogo entre os fabricantes, né? Nós somos poucos fabricantes de destilado no estado do Maranhão, então nós sempre discutimos isso, essa questão do padrão de qualidade. O nosso fórum de conversa e de debate sempre é o sindicato, todos são sindicalizados. E lá no sindicato a gente conversa muito em relação à qualidade do produto, qualidade do destilado no estado do Maranhão. Porque ainda existe uma quantidade muito grande de fabricantes de destilados que ainda não são registrados no estado do Maranhão. E isso termina sendo preocupante para a gente, porque esses estabelecimentos normalmente não atendem o padrão de qualidade daqueles registrados. Então, os fabricantes registrados, eles sempre estão conversando, nós recebemos anualmente visita de auditora do Ministério da Agricultura, onde cobra tanto os resultados das análises dos nossos produtos,
como retira a amostra do produto para levar para o laboratório do próprio Ministério. E isso tem sido acompanhado bem de perto pelo Ministério da Agricultura em relação a esse padrão de qualidade. Essa situação ela impacta de forma negativa vocês, produtores, em relação à imagem que vocês já construíram durante esses anos produzindo bebidas aqui no estado? Olha, certamente que sim, porque o consumidor, isso levanta uma preocupação do consumidor com a qualidade do produto, né? Isso, sem dúvida nenhuma, que isso impacta em toda a cadeia, né? A cadeia do destilado, principalmente, que os casos que estão acontecendo são com bebidas destiladas. Então, isso certamente que impacta. E o que a gente tem procurado levar nas conversas, nas entrevistas que a gente tem dado nas televisões, é que o consumidor busque realmente a certeza daquele produto que ele está consumindo, que ele está adquirindo, que aquele produto ele é certificado, que aquele produto é registrado no Ministério, porque a partir dessa certeza ele já começa a ter mais segurança. A gente sabe, obviamente, que os casos que aconteceram são produtos, inclusive renomados, registrados, mas aqui no Maranhão, especificamente, a cadeia de destilado, ela está muito próxima do consumidor. Então, eu diria que os riscos aqui no estado do Maranhão, dos destilados fabricados aqui no estado, é um risco quase zero, porque o fabricante está muito próximo do consumidor. Então, no máximo nessa cadeia, nós temos aí a rede de supermercado. Então, o fabricante é que atende o supermercado, quando não atende diretamente o consumidor. Então, isso dá uma segurança maior e uma certeza maior para o consumidor que aquele produto ele não está sofrendo nenhuma adulteração. Edmilson, em relação aqui ao estado, tem algum caso suspeito e como é que tem sido o trabalho de vocês diante dessas notícias aqui que estão circulando? Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos. Na verdade, o que a gente vem buscando agora é um movimento de cautela e orientação, né? A gente entende que é uma emergência de saúde pública que foi deflagrada em função de contaminações no estado de São Paulo, a princípio, com casos pontuais em alguns outros estados, mas com grande concentração em São Paulo, né? E isso também já nos demonstra que há uma contenção territorial do produto, né? Isso a gente precisa deixar claro isso. Mas o que o governo do estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Saúde e demais estruturas de governo, vem fazendo é tentar buscar uma resposta coordenada a todo esse cenário. A gente precisa garantir que as ações de fiscalização que observam as regras do Ministério de Agricultura e Pecuária, além das normas sanitárias, sejam garantidas ali no comércio desse produto, né, seja qual for o estabelecimento. E isso é um papel da vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem agido sobre esse processo, a gente tem orientado as vigilâncias municipais para poder estar monitorando o comércio. Assim como também estamos fazendo tratativas com os demais órgãos de governo, de fiscalização, o próprio MAPA, para que haja uma agenda de fiscalização para garantir essa bebida segura sendo veiculada no mercado. E, paralela à questão da comercialização, do consumo, seja na cadeia de produtores, de comerciantes ou de consumidores, orientando a população como buscar a bebida corretamente, a gente também tem orientado os serviços de saúde para a identificação de casos, né? Então, assim, como a gente sabe que a bebida alcoólica por si só, ela já provoca alterações fisiológicas em quem consome, a gente precisa delimitar ali quais são os casos de uma possível intoxicação por metanol e quais são os casos de sim, uma reação fisiológica pelo excesso de consumo de bebida alcoólica. Então, essa distinção também precisa ficar clara e a Secretaria Estadual de Saúde lançou notas técnicas para orientar os serviços, vem fazendo agendas de capacitação com os serviços para que haja essa distinção, né? E a gente consiga, em cada caso que há suspeita de notificação, que haja uma investigação epidemiológica, clínica e laboratorial também do paciente, para a gente confirmar ou não o caso e assim estar informando a sociedade da forma correta. Edmilson, no caso de vendedores informais, como é que é o trabalho de vocês? O trabalho da vigilância ele é desenvolvido tanto no mercado formal quanto informal, né? Então, a gente sabe que, tradicionalmente, aqui no estado, a gente tem muitas festas que ocorrem em espaço público e ali temos várias barracas que comercializam também. Então, assim, as vigilâncias sanitárias, até por uma questão de pactuação de competências, trabalham sobre essa cadeia de alimentos, né, principalmente na cadeia de bebidas. E ali é verificado também pela vigilância, dada a orientação de boas práticas de manipulação de alimentos, porque há uma manipulação real ali,
para que não haja contaminação também dos produtos, assim como a verificação de origem e qualidade do que é comercializado. Uma pergunta geral aqui, o que diferencia uma bebida legal de uma clandestina? Como o consumidor ele pode diferenciar, às vezes vendo uma embalagem que é original, porém o conteúdo interno é completamente ilegal? Como o consumidor pode fazer? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas diante de vocês que são, o senhor que é produtor, Jorge, como é que a gente pode fazer? A bebida certificada, registrada, ela obviamente que na sua embalagem ela tem toda uma identificação, né? Tem um registro do Ministério, tem um registro do produto. Isso aí é o primeiro aspecto que tem que ser observado pelo consumidor. É ver o contrarótulo, né? Lá no contrarótulo vem dizendo quem fabricou, quem vazou, né? Então isso é o primeiro aspecto. Agora, a adulteração da bebida, eu pego uma embalagem e ponho ali dentro um outro produto e falsifico um selo, uma rotulagem, realmente isso aí não tem como se identificar, a não ser você levando esse produto ao laboratório e vendo as características desse produto. Visualmente é imperceptível essa adulteração, né? Tem sido inclusive muito divulgado, né, na mídia, quando você põe lá o metanol dentro de um uísque, a não ser a descoloração daquele uísque, né? Mas ele pode botar algum colorante ali dentro que volte à coloração normal, então não tem como identificar visualmente, né? Então o que a gente orienta é que o consumidor observe a embalagem, as características ali, lacre tudo, para verificar se realmente aquilo está de acordo com o fabricante. Edmilson. Bem, assim, a gente tem orientado muito sobre isso, a questão do selo fiscal da bebida, a questão do rótulo, observar o rótulo, as características do rótulo, às vezes com uma boa impressão, verificar que é possível fazer, verificar o idioma que está ali na descrição do rótulo, porque pode ser bebida importada que não está registrada, então, ou seja, nem pagou imposto, então gera um prejuízo financeiro para o país, além de não ter segurança do registro dentro do país, né? Para garantir a qualidade também do produto. Então, assim, buscar fornecedores legalizados, a gente precisa também garantir que isso seja um hábito na vida das pessoas, né, que consomem bebida, porque a gente tem muitos vendedores e comerciantes que são pessoas físicas que trazem bebidas de origem desconhecida para comercializar, e também isso é um mercado que gera inseguranças, né? Uma vez que a gente não tem ali registro, não tem emissão de nota, ou seja, a gente tem dificuldade de monitoramento. E outras coisas que a gente tem orientado também, inclusive consta nas notas técnicas que a gente vem produzindo pela Secretaria Estadual de Saúde, é observar também a questão do contrarótulo que o Jorge já colocou, né? Verificar as informações, se tem registro no mapa, se tem um saque ali de atendimento ao consumidor, né, Jorge, também, que é fundamental. Se está registrado no país o produto, características claras também de impressão dos rótulos, às vezes o falsificado tem uma cor mais deteriorada na impressão, ou a qualidade da impressão ela é reduzida, então você visualiza ali irregularidades na própria impressão, isso também é um critério que precisa ser observado, isso já gera uma cautela. A questão da tampa também, se está com lacre de plástico por cima, evitar isso, entendeu? Geralmente existe um lacre mais adequado para as bebidas que são certificadas. Enfim, nós temos aqui as cores divergentes da bebida original também, o Jorge até destacou agora, sim. Isso aí precisa ser visto. São formas usuais que o consumidor, ao verificar uma garrafa, pode fazer. No consumo de drinks, que aí já gera uma complicação, mas é simples, é pedir ao comerciante que está ali oferecendo o drink que lhe apresente as garrafas, com as características que estão sendo mencionadas. E aí sim, a gente gera segurança. Mas é importante colocar para todos que, independente dos critérios de observação, que a gente sempre tenha isso. Assim, existem mercados, existe um mercado que comercializa bebidas, que está regularizado, que trabalha com bebidas de qualidade, então a gente não pode botar todo mundo no mesmo patamar, né? Então, assim, a gente tem as adulterações, tem as falsificações, que é essas bebidas que a gente está discutindo aqui,
que são monitoradas pelo MAPA, que são monitoradas também pela Vigilância Sanitária, que também devem ser monitoradas por todos os comerciantes que trabalham nessa cadeia, né, de distribuição das bebidas, assim como pelos consumidores. Então, assim, é um ciclo virtuoso que precisa de muitas responsabilidades. E todos nós somos responsáveis pelo processo de identificação. Tânia, uma pergunta para você, que é importante que o consumidor e também o fornecedor, quem vai comprar essa bebida para revender, ele guarde notas fiscais dessas compras, né? Mas essa pergunta depois do intervalo. Ah, tá. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo a contaminação de bebidas por metanol. Agora a gente conversa com a Tânia. Tânia, respondendo a pergunta do bloco anterior, em relação ao consumidor e fornecedores que compram essas bebidas. É importante guardar notas fiscais dessas compras, até para uma futura averiguação administrativa ou jurídica. É importante porque quando você tem a nota fiscal, você vai estar comprando de fornecedores que você sabe a origem. Então, assim, eu também tive essa curiosidade de como é que as bebidas adulteradas poderiam estar chegando, né, nos pontos de venda. Então, existem fornecedores que não são cadastrados, não são registrados e que vendem de forma meio que ambulante, né? Então, nessa cadeia toda, quem vai servir esse produto para o consumidor final tem uma responsabilidade muito grande de não coibir esse tipo de ciclo, né? Porque isso aí só existe porque existe quem alimente o ciclo. Então, a responsabilidade de quem está comprando é muito grande. Só que o consumidor final fica meio que à mercê, né? Não sabe de quem está comprando. Então é importante que você frequente. Quando é uma bebida que é da região local, a gente sabe que existem as destilarias locais, que você conhece inclusive, como o Jorge falou, o produtor, sabe que... Então isso dá uma grande segurança. Então nesse momento assim, eu também sugeriria muito que se consumisse de produtores locais. Edmilson, como é que o Estado eles trabalha em parceria com os municípios num risco sanitário como esse, por exemplo? Então, existe uma pactuação que é feita dentro do Sistema Único de Saúde, a Vigilância Sanitária faz parte do SUS, né, que é determinada o que é competência de cada ente, do Estado e dos municípios. Nessa pactuação que delimita as atividades econômicas que são de competência de cada um, as cadeias de alimento e a bebida, se incluem nessas cadeias, estão todas sob supervisão dos municípios, porque é a rotina e a vivência do território. Mais próximo mais também, próximo dos municípios. Então, nesses casos, os municípios eles são capacitados, principalmente agora nesse princípio que estamos agora em 2025, com o início de gestão municipal. A gente tem uma reorganização ali da gestão, né, normalmente nos municípios, e a gente potencializa essas ações de capacitação aos municípios para orientá-los como executar a ação de controle de risco dentro de cada cadeia produtiva. E a área de alimentos é uma delas. Em específico agora, para essa questão da emergência de saúde pública, nós fizemos uma web com os municípios, na sexta-feira retrasada, fazendo a orientação de tudo que foi produzido de material didático para que haja uma fiscalização efetiva, eficaz, resolutiva e que esses critérios que foram citados aqui, eles sejam observados durante a fiscalização, gerando assim garantia de qualidade do que é ofertado à sociedade. E lógico que fazendo também a contenção, apreensão e descarte do que foi identificado como irregular, para que a gente elimine do mercado essas possibilidades e a gente reduza o risco de exposição da sociedade a qualquer um desses contaminantes. Jorge, existe uma vulnerabilidade nas cidades do interior do estado em relação à capital no sentido de comprar esses produtos falsificados, clandestinos? Olha, o que existe no Maranhão em relação aos destilados, a cachaça, que é o destilado que a gente está falando, mas aqui é a cachaça, existe uma quantidade de produtores que não são registrados, né, muito grande no estado do Maranhão. O Maranhão é um estado que tem uma tradição, região do Sertão, região do Baixo Parnaíba, região da Baixada, na produção de cachaça, né, produção de cachaça de alambique. Então existe um número muito grande de produtores de cachaça de alambique que não são registrados, tá?
por diferentes motivos, né? Diferentes motivos em função de cada um. Tem pequeno agricultor, tem pequeno produtor, mas tem grandes produtores também, e que por diferentes motivos não se registraram. Obviamente que esses produtos, eles estão aí sendo comercializados, inclusive até na capital. Se a gente vai aqui nesses mercados, esses maiores mercados aqui de São Luís, mercados públicos que eu falo, se encontra facilmente muitos produtos que não contemplam registro no Ministério da Agricultura. Infelizmente, essa vulnerabilidade não está somente nas cidades pequenas, até na capital existe isso. Tá? Diferentemente de outros produtos que são consumidos como alimento, porque a gente considera que a cachaça também é um alimento, diferente de outros produtos que existe uma fiscalização maior, mais intensa em relação a, por exemplo, os laticínios, né, leite, queijo, isso aí existe uma fiscalização muito forte do Estado. Em relação às bebidas destiladas, isso ainda não acontece. Tá? Então, há uma certa vulnerabilidade do consumo de produtos não registrados locais, produzidos localmente, isso existe. Então, o que a gente, num momento como esse, tem recomendado e orientado é que as pessoas agora aproveitem essa oportunidade para acender aí um alerta nessa atenção no consumo da bebida, no consumo de bebida. Você procurar realmente adquirir e, se for consumir, produtos que você tenha certeza que ele é registrado. Porque se você, partindo do registrado, você já elimina uma quantidade de risco muito maior. Tânia, existe algum trabalho do sindicato com os órgãos fiscalizadores para formalizar esse pessoal que trabalha de forma irregular, vendendo essas bebidas sem o devido protocolo de segurança? O sindicato, acho que já faz uns 8 anos, 8 anos, né? Existe um projeto chamado Cartima, que é de regularização dessas destilarias. Acho que existiam de uma ou duas destilarias cadastradas e tinha como meta, acho que 18 destilarias, e acho que foi atingido. Foi um trabalho conjunto, né? Sebrae, Senai, AGED, Sindibebidas. Então, a gente já vem com esse trabalho há mais de 8 anos. E no ano passado a gente participou também de uma caravana Imperatriz, junto com o Ministério da Agricultura, para que a gente pudesse falar sobre bebida legal, bebida segura. Edmilson, algum caso suspeito aqui no estado até agora, não? Não, a gente está com 2 casos notificados como suspeitos, né? Mas caso aqui dentro da Grande Ilha, ambos os casos estão sendo monitorados clinicamente das duas pessoas que estão dentro de unidade de saúde. E os exames de coleta também foram realizados, lógico, para poder fazer a análise de cada caso, né, e para ver confirmação ou descarte dessas possibilidades. Mas também, além disso, é feita a investigação, como eu falei, epidemiológica. Né? A gente precisa entender e compreender em que cenário que houve a ingestão de bebida alcoólica, para direcionar se há, de fato, o risco de ser associado a uma possível exposição ao metanol ou não. Então, esses 2 casos estão sendo monitorados e, certamente, como a Secretaria vem agindo com muita prudência em cada caso, orientando, trabalhando junto com os municípios, as equipes municipais, para que haja um diagnóstico correto, né? E aí sim, a gente possa fazer a informação correta e assertiva à sociedade. E fazendo isso também, há todo um desencadear, que também já está previsto em plano de ação, para que haja uma ampliação de monitoramento e contenção, caso haja confirmação. Mas, como eu falei, todo esse trabalho, toda essa resposta, ela já está desenhada em plano de trabalho, em plano de ação, que é exatamente para a gente manter uma ação coordenada, equilibrada, acima de tudo, para não gerar um alarme desnecessário e desproporcional à sociedade, às cadeias produtivas que envolvem bebida alcoólica, e que a gente garanta e cumpra a nossa missão institucional, que é garantir a saúde das pessoas. Edmilson, por conta dessa situação que aconteceu lá no sul e sudeste do país, notícias falsas circulam aqui no estado em relação a isso também? Porque qualquer ressaca, as pessoas estão achando que deve ser isso? Então... O que chega até vocês em relação a isso? A gente chama isso de rumores, né? Então, assim, a gente tem um centro de inteligência de vigilância epidemiológica
que a gente recebe todos esses rumores e faz uma verificação de cada situação. Então, assim, é investigado junto com as equipes municipais, cada caso, para que a gente consiga enxergar, né, de uma forma precisa cada cenário. E aí sim, como existe uma novidade de conteúdo na sociedade em relação à intoxicação por metanol, há uma tendência sim a fazerem associação a qualquer situação a metanol. A gente sabe que o consumo de bebida alcoólica ele provoca alterações fisiológicas em quem consome. E a depender da quantidade, essas alterações acontecem em maior ou menor proporção. E aí essa situação também precisa ser mensurada. Por isso que só a análise clínica ela é um critério, mas também a gente faz a investigação epidemiológica para poder estar descartando ou confirmando, e eu espero que não, algum caso aqui no estado do Maranhão. Certo. E a gente volta daqui a pouco, vamos para mais um intervalo com mais informações nessa discussão. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo a contaminação de bebidas por metanol. Edmilson, que medidas preventivas a vigilância sanitária tem tomado para que algo mais grave não aconteça aqui no estado? A gente tem agora casos suspeitos, mas até agora nada confirmado, né? Nenhum caso confirmado. As medidas preventivas que a gente pode fazer no momento, e que têm sido feitas, são as orientações que a Secretaria de Estado da Saúde tem executado junto com os municípios, junto com os órgãos parceiros, para que haja uma ampla divulgação no consumo de uma bebida regular, né? Acima de tudo. Além disso, a outra medida preventiva, e toda ação de fiscalização ela tem esse caráter preventivo, que é de observar as características de regularidade nos produtos que são comercializados no mercado maranhense através das vigilâncias sanitárias municipais. Então, são as estruturas capilarizadas que nós temos, os 207 municípios possuem vigilância sanitária, e uma outra ação estratégica que é essa ação que nós estamos fazendo aqui. Essa ação que a imprensa vem fazendo de uma forma muito prudente, inclusive, é importante destacar, orientando corretamente a sociedade. Quando há uma notificação, há comunicação. Quando é descartada, também a imprensa vem prontamente divulgando essa situação. E isso vai gerando tranquilidade em todos os maranhenses, né? E é importante a gente ter isso. O nosso papel, acima de tudo, é ter prudência em cada atividade, em cada ação, e que a gente gere informação à sociedade, assim como também aos órgãos de fiscalização, também contemplando, relembrando o que eu falei no primeiro bloco, em relação aos serviços. É importante orientar os serviços de saúde para a identificação dos casos, identificar as características que são correlacionadas à intoxicação por metanol, para que haja um registro correto e adequado e não associar cada caso de pessoas que ingerem bebida alcoólica a uma possível contaminação. Tânia, esse debate pode contribuir para os comerciantes formais e fortalecer o mercado regular? Sim, acredito que ela seja um momento de educação, que para que todas as empresas, né, que não só do comércio, mas sim dos fabricantes, né, elas possam realmente se conscientizar da importância que existe de fazer o registro no Ministério da Cultura, de registrar o seu produto também no Ministério, porque para você poder se registrar, você vai ter todo um pré-requisito, né, de boas práticas de fabricação, que, de uma certa forma, vai evitar que aconteça qualquer tipo de contaminação. Então, acho que é um momento realmente de virada de chave. Certo. Jorge, o setor de produtores e distribuidores já discute campanhas conjuntas de conscientização e educação do consumidor? Como é que é essas tratativas? A gente percebe que vocês são bem articulados e organizados entre si, né? Como é que está o planejamento de vocês em relação a isso? Esse debate, né, todos esses fatos que estão acontecendo, isso aí só nos fortaleceu mais para que a gente faça esse trabalho tanto de divulgação para o público, de debate institucional com os órgãos de controle, para que a gente possa orientar a população a ter precaução, né, ter cuidado com o consumo de bebida, ter precaução e estar sempre atento aos órgãos de comunicação para estar divulgando tanto as bebidas que são registradas, como a forma de você ter esse controle, minimamente você ter o controle para que você não corra riscos, né? Então, obviamente que isso traz um debate para a nossa classe, porque isso afeta certamente
afeta o consumo, afeta a receita das empresas, mas a gente precisa ter o cuidado de estar dando a orientação correta e tendo cuidado de não gerar pânico na população. Tá? Gerar realmente um modo educativo de se consumir a bebida e de conhecer o que se está consumindo. Edmilson, como o Maranhão pode servir de boas práticas para outros estados? Uma campanha como essa, como o trabalho de vocês e que vocês estão fazendo? Eu acho que algo que é importante salientar, além das agendas de fiscalização que estão sendo executadas pelo Estado também, e a gente tem outros órgãos parceiros nessa caminhada, como o PROCON, como a Delegacia do Consumidor também, que vem daí, ambos os órgãos também com muita disposição para poder fazer o monitoramento desse mercado, mas a gente tem que destacar também nossas agendas conjuntas, né? Eu acho que a Tânia colocou no início do programa, as agendas que nós vemos produzindo em parceria com o SEBRAE, com o FIEMA, com o Sindibares, a Brasel, o PROCON, o MAPA, a GED, a GERP, são órgãos ali correlacionados com essas cadeias produtivas que estão preocupados com o cenário, né? E o Jorge traz uma palavra bem interessante, uma oportunidade de aproximação, uma oportunidade de fazer uma agenda conjunta que direcione as pessoas de forma correta, com ações educativas, para que a identificação de bebidas legais dentro do mercado ela seja rotina e gere mais segurança no consumo de bebidas. Eu acho que essa roupagem da ação integrada, ele é uma roupagem de destaque para o Estado do Maranhão. A gente está chegando ao fim do contraplano e a gente que está na fase de considerações finais. Tânia, qual mensagem você deixa para o consumidor diante desse cenário que ainda não é preocupante e eu acredito que não vai ser preocupante aqui para nós maranhenses? Acho que como uma ajuda assim, para as empresas que já são regularizadas e que todas elas têm um rótulo, é que quando for adquirir uma bebida, tem que ter rótulo. O primeiro ponto é ter rótulo e ter o registro no Ministério da Agricultura, né, no caso de destilados. Então, se não tiver rótulo, é uma forma de vocês falarem, olha, eu não quero produto que não tenha rótulo porque eu não sei a origem. Então, você vai estar, diminuindo esses riscos, né, quando você adquire um produto com rótulo. Jorge. Eu acho que as considerações aqui no sentido de realmente orientar o consumidor, que ele tenha cuidado, né, porque você consumir algo, você está ingerindo, seja uma bebida ou seja qualquer produto, a gente sempre tem que estar atento, tanto na hora do consumo, tanto também na aquisição numa loja, num supermercado, num empório, num bar, aonde você for, você realmente ficar atento para o que você está consumindo, você ficar atento para quem lhe está oferecendo aquele produto, porque isso aí é o primeiro passo para que a gente tenha controle realmente. E certamente os produtos maranhenses são os produtos que você poderá ter uma garantia maior. Como eu falei no início, esses produtos estão muito próximos ali do fabricante, do consumidor, então o risco de haver qualquer adulteração desses produtos é mínimo, ou quase inexistente. Então, valorize o produto local, que certamente você estará tendo uma garantia no consumo de uma bebida registrada. Edmilson. É importante deixar claro para toda a sociedade esse momento que a gente está vivendo e reafirmar o compromisso do governo do Estado do Maranhão, da Secretaria Estadual de Saúde, no monitoramento do risco que acontece nessa emergência de saúde pública relacionada à contaminação com metanol, de todas as ações que vão sendo desenvolvidas pela Secretaria, tanto na orientação dos serviços de saúde quanto das vigilâncias sanitárias municipais, além das agendas de parceria com outros órgãos que a gente vem desenvolvendo, em prol de fortalecer essa cadeia produtiva e, ao mesmo passo, reduzir o risco de uma possível contaminação. E, nesse sentido, a gente reitera a importância do papel de cada cidadão e cada cidadã nesse processo de contenção. A responsabilidade é dos órgãos de fiscalização, assim também como de cada um de nós, que consumimos a bebida alcoólica, né? Para que tenham todos os cuidados que foram relatados aqui e que procurem sempre fornecedores registrados, bebidas registradas, para que haja uma redução do risco de uma possível contaminação e garantir o consumo adequado dessas bebidas, assim como também garantir essa cadeia produtiva em pleno funcionamento. Tânia, Edmilson, Jorge, obrigado pela participação de vocês aqui no programa Contraplano de hoje e até o próximo encontro.
Obrigada. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal no YouTube. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!